Queridos, pode sentar um pouquinho. Eu gostaria que você abrisse comigo no livro do profeta maior Jeremias, capítulo 16. Jeremias, capítulo 16. Jeremias, capítulo 16, versículo 17. Estou sentindo uma unção muito especial na sua vida hoje, Sandro. Não que você não seja, mas hoje está muito especial essa unção que está sobre a tua vida hoje. Algo muito especial de Deus tem em você. Jeremias capítulo 16, versículo 17, diz assim: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde diante de mim, nem se cobre a sua iniquidade aos meus olhos. O Senhor enxerga como o homem não enxerga. Sabia? Fala assim: o que o Senhor enxerga, eu não enxergo. Muitas vezes nós enxergamos o natural, enxergamos o normal, mas o Senhor não. Os seus olhos veem além daquilo que eu possa ver. Eu queria perguntar para Deus, eu sempre pergunto, eu e a bispa perguntamos, mas eu queria entender como é que o Senhor enxerga também a sua igreja hoje. Como será que o Senhor está enxergando a sua igreja hoje aqui na terra? Como será que os olhos do Senhor a vê? Como será que o Senhor enxerga a igreja nos dias de hoje, que muitos veem a igreja do Senhor como um lugar parecido, como um lugar que é onde o mundo se reúne? Muitos hoje enxergam a igreja como um lugar qualquer, um lugar aonde eu posso fazer o que eu quero, aonde a igreja tem que ter tudo aquilo que eu preciso para poder satisfazer o meu ego, os meus desejos. E muitos enxergam muitas coisas hoje dentro da igreja como aquilo que tem que ser normal. Mas se nós não enxergarmos a igreja através da palavra de Deus, nós vamos ter uma igreja que vamos entender que muitas coisas às vezes estamos falhando com o Senhor. Eu falo para Deus assim: Senhor, muitas vezes nós brigamos, no bom sentido, para manter a sua igreja do que jeito que o Senhor quer, até mesmo nunca vamos tirar nota 10, mas não deixa, Senhor, esse desejo de cuidar da sua igreja, essa vontade de ensinar a verdade. E muitos hoje querem, dentro de uma igreja, que nós vamos ensinar aquilo que não mexe comigo, aquilo que não confronta com a verdade. E aqui você veja que o Senhor, Ele fala algo muito interessante: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Irmão, os olhos do Senhor estão sobre o meu caminho, está sobre o seu. A cada passo da minha vida que eu dou, os olhos do Senhor estão sobre mim. Eu posso me esconder no lugar mais profundo da terra, mas o Senhor me acha. Eu posso querer me esconder de todos, mas o Senhor me acha. Porque os olhos do Senhor estão sobre todos os meus caminhos. Muitos às vezes tentam entrar dentro de uma igreja, estão dentro da igreja, estão aplaudindo, estão glorificando, estão dizendo: Jesus, eu te amo, estão louvando, mas quando sai daqui, a realidade às vezes é outra.
quando sai de dentro da igreja, a realidade às vezes não sempre é o que se encontra aqui dentro. Aqui dentro ele profetiza, mas na casa dele ele amaldiçoa. Aqui dentro ele diz: a paz do Senhor, irmão, mas lá em casa ele nem olha direito para a cara da esposa ou dos filhos, ou a esposa ou os filhos. Muitos, quando entram dentro da igreja, que às vezes querem mostrar uma coisa que eles não conseguem ser lá fora. Eu tenho que vestir esse figurino, eu tenho que vestir esta roupagem, para que eu seja visto como crente. Se eu tirar essa roupa aqui, colocar uma camiseta, uma calça jeans, um tênis, eu vou mudar totalmente o meu visual externo. Eu vou ficar parecendo um cara mais despojado. Assim dá a impressão de um cara sério, um cara, né? E muitas vezes há uma mudança em muitas pessoas, mas uma mudança externa. Não há uma mudança de dentro para fora. Mas certa vez eu disse aqui que um homem, ele passava pela rua. Esse homem era um pintor de quadros. Ele viu um mendigo sentado à beira de uma calçada. Ele olhou para aquele mendigo e disse: eu queria que você fosse nesse endereço, eu vou pintar um quadro de você, você permite? Claro, mas eu fosse em você, vai na minha casa, aqui está o endereço, eu vou te pagar para pintar um quadro de você. E quando esse mendigo chegou na casa desse pintor de quadros, ele tocou a campainha, ele falou assim: oi, tudo bom? Eu vim aqui para o senhor fazer a pintura. Ele falou: quem é você? Eu sou aquele rapaz que o senhor me chamou. Ele falou: você não é o que eu te chamei. Não, eu sou o mendigo que o senhor viu na beira da calçada. Ele falou: você não é aquele que eu chamei. Não, mas é que eu vim, é que eu troquei de roupa, eu dei uma melhorada, eu vim para cá. Ele falou assim: mas eu pedi para você vir até a mim como você estava. Eu não pedi para você trocar roupa, eu não pedi para você mudar o que você estava, eu queria que você viesse do jeito que eu te vi. Porque muitos querem se apresentar a Deus, tentar mudar algo. E aqui o Senhor fala: eu, o Senhor, porque os meus olhos estão sobre os teus caminhos. Ninguém, apóstolo, bispo, pastor, diácono, membro, ninguém se esconde de mim. Ninguém. E como será que o Senhor está olhando para mim e para vocês agora? Como será que Deus está nos olhando? Querido, preste bem atenção. Deus não olha você como eu te enxergo. Muitos podem enxergar você como um fracassado, derrotado, seja o que for, mas eu tenho certeza que Deus olha para mim e para você e fala: esse tem jeito, esse é um vitorioso, esse é um vencedor, esse vai mudar. Mas quando Deus nos olha, os olhos deles dizendo está sobre mim, não é sobre a aparência externa, mas é como Deus disse para Samuel, em 1 Samuel 16, 7. Esses todos que estão aí eu já rejeitei, esses aí eu não quero nenhum. Porque Samuel, você está impressionado com a altura deles, você está impressionado com a aparência, mas eu Senhor, vejo, sondo o coração. A verdade está aqui, ó. Então não adianta a gente tentar esconder. O que muitas vezes o homem não enxerga em você, em mim, o Senhor enxerga. E ontem, eu tomando um café com a minha esposa, já à noite, a gente conversando, meditando sobre aquilo que eu ministraria aqui nessa noite, nessa manhã. O tema da mensagem veio da boca da minha esposa. Eu falei: pronto, Deus deu o tema que eu precisava. E aqui o Senhor começa a nos chamar a atenção.
A questão, querido, quando eu venho para a igreja, escute, você está aqui nessa manhã. Quando eu vou para um hospital, eu vou para buscar a cura. Eu estou doente, ou estou com algum corte, ou estou com algum problema. Então eu vou para o hospital, eu vou buscar o quê? Ajuda. E quando eu saio do hospital, eu tenho que sair melhor do que eu estava. As pessoas têm que ver que quando eu fui lá, teve uma mudança, teve uma cura. Você está dentro de um hospital agora, eu e você. Olha para o teu irmão e fala assim: eu e você estão dentro do hospital agora. Mas fala assim: é o hospital do Senhor. Agora, muitos quando vão, levam a sério tratar daquela doença, daquele machucado, levam a sério. E as pessoas notam que ele está se esforçando para conseguir, através daquelas recomendações do médico, a ele conseguir a cura, a ser tratado. A receita que nós recebemos para a nossa vida, do médico dos médicos, que é o Senhor, é o que está na sua mão agora. Aí está a tua receita. A receita é para a tua cura, a receita é para a tua vitória, é a Bíblia, a palavra de Deus. Posso ouvir um amém na igreja? Então o Senhor, Ele fala: eu conheço os teus caminhos, até quando você não está aqui dentro. Sei quando você está pecando lá fora, sei quando você está brigando com os outros na rua, sei quando você está maltratando alguém dentro da sua casa, sei quando você desonra o meu nome perante as pessoas, sei. Eu conheço. A questão é: quem é eu e você quando saímos daqui? Essa é a questão. Quem somos nós? Quem eu sou na minha casa? Quem eu sou lá fora? Eu sinto a presença de Deus aqui. Quem será que eu sou perante aos incrédulos que não creem em Deus? Eu vejo Deus aqui falando: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Fala comigo assim: são todos os meus caminhos. Irmão, até nos lugares que eu não deveria estar, Deus, Ele está vendo. Eu lembro quando eu era criança, eu aprontava, a minha mãe botava o dedo na minha cara e dizia assim: Deus está vendo. E quando dava um raio, ela falava assim: ó, Deus está bravo. Então toda vez, sempre olhei para Deus como um Deus que manda raio na cabeça da gente. Mas não é esse Deus que nós estamos falando aqui. A Bíblia diz que Deus é amor. Só que Ele é um Deus que sonda o meu caminho do seu. Queridos, quem nós somos? Por favor, quem é você? Não precisa falar para mim, mas fale para você: quem é você quando você sai daqui? Quem é você no meio da sua casa? Quem é você no teu trabalho? Você sai daqui, irmão, Deus não fica aqui dentro, Ele vai com você. Você entrou aqui na igreja, você veio receber cura para a tua vida. Eu e você. Eu estou ministrando, estou sendo curado. Você está recebendo, você está sendo curado. Existem pessoas que já estão espiritualmente melhor, mais maduro, não está como mais menino na fé, não vive mais aquele menino inconstante, mas é uma pessoa mais firme. Mas é muito sério eu e você entender estes olhos. A Bíblia fala que os olhos do Senhor são como chama de fogo, penetra aquilo que os meus olhos não penetram. Você já viu um raio-x?
Quando você tira raio-x de alguma parte do seu corpo, como penetra, mas é mais do que isso. Os meus olhos estão olhando para tal coisa. Alguém pode perceber que os teus olhos não estão olhando, que está olhando para o pecado. Quando você fala mal da igreja, você está falando mal do Senhor. Porque Jesus, quando chegou para Paulo, ele falou: Saulo, Saulo, porque tu persegues a minha igreja? Quando eu falo mal de uma igreja, da onde eu congrego, de um meu pastor, eu estou falando mal do Senhor. Por isso que o Senhor está dizendo aqui para nós esta manhã: porque os meus olhos estão sobre todos os teus caminhos. A cada passo que você der na tua vida, os passos do Senhor estão com você. Tome cuidado. Tome cuidado, você que está aí, você que está assistindo. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Fala assim: os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. Depois ele fala: ninguém se esconde de mim. Meu irmão, nós temos que ser verdadeiros com Deus. Tenha coragem de chegar até o Criador, o Todo-Poderoso, e fazer: Senhor, eu pequei, eu preciso de ajuda, eu quero ser mais crente. Converte a minha boca, converte a minha mente, converte os meus pensamentos. Tira, Deus, tudo isso. Sabe, irmão, eu vejo algumas pessoas que se tornam famosas no meio gospel. Até então não eram, ninguém conhecia, eram estranhos, eram pessoas anônimas para muitos. E depois que se tornaram conhecidos, famosos, quase não congregam mais, porque não tem mais tempo. Quase não vão mais na sua igreja, porque eu tenho que cumprir a agenda. Só que acabam sendo o que não são. Um certo evento que teve, uma pessoa que não é crente me procurou depois, me disse assim: apóstolo, eu fui fazer o som desse lugar, aonde tinha cantores evangélicos, e uma turma que estava fazendo parte da equipe, quando acabou o show, depois de tudo aquilo que aconteceu, eu olhei por detrás dos bastidores, o cantor e aquela equipe brigando por causa de dinheiro. Uma pessoa que é incrédula olhou aquilo e disse: apóstolo, se um dia esse cantor vier aqui na sua igreja, você não me convide, por favor. Eu falei assim: pode ter certeza que aquele não vai vir. Veja, aqui Deus falando: ninguém se esconde de mim. Eu posso chegar, apresentar, sorrir, pular, fazer, mas a hora que eu saio daqui, quem eu sou? Quem eu sou? Será que Deus lá na sua casa, Ele consegue enxergar em você, que você realmente ama a Deus como você ama aqui, como você faz, representa aqui, eu sei como eu posso dizer? Será que a sua casa tem louvor? Será que a televisão que Deus te deu, você usa mais para assistir filmes evangélicos, programas evangélicos, ou você faz outra coisa? O carro que Deus te deu, aquele radinho está lá dentro, será que aquele rádio toca o que? Música evangélica, louvores, ou toca músicas que não oferecem nada a Deus? Será que quando eu saio daqui, os meus amigos incrédulos conseguem olhar para mim e falar assim: você é um homem de Deus?
ou fala assim: nossa, mas que boca suja você tem. Mas certa vez, um pastor estava na porta da igreja, e um povo dentro da igreja. Só que nesse momento o povo estava todos de joelho buscando a Deus, e o pastor na porta esperando aqueles irmãos chegarem. E nesse momento passa um irmãozinho que era da igreja, e o pastor falou assim: filho, entra. E o irmãozinho chegou na porta da igreja e disse: o que eu vou fazer aí dentro? Falou: meu filho, vejam, todos estão de joelhos orando, estão buscando a Deus, faça você também a mesma coisa. Ele falou assim: esse lugar só tem hipócrita, falso. Eu vou fazer o que aí dentro? Ele falou assim: filho, pode vir, que esse lugar é para você. O que ele quis dizer? Você não é diferente. Nunca posso me julgar melhor do que o outro. Nunca posso achar que eu me esconder em uma imagem. Você pode querer enganar alguém, mas Deus fala: ninguém se esconde de mim. Pedro tentou se esconder dos fariseus, tentou se esconder daquelas pessoas que um dia Jesus ajudou, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus tirou da beira do caminho, e aquelas pessoas gritavam: vamos matar ele. E quando pegaram Jesus, Pedro saiu escondido, se escondendo das pessoas, até que Pedro parou numa fogueira, e aonde estavam pessoas reunidas naquela fogueira, Pedro aquecia a sua mão, e aquelas pessoas olharam para Pedro e disseram: não é ele do Nazareno? Não sou, não sou. Não sou. E ele saiu correndo. Marcos, quando foi ver Jesus, diz o Evangelho de Marcos que ele estava coberto com um lençol, e quando ele fugiu, o lençol caiu e ele ficou nu. Quantos que estão assim, como Pedro, fugindo, se escondendo, mas os olhos do Senhor estavam sobre ele. Se mete em fogueiras que não são de Deus, em fogueiras que é onde só são os inimigos do Senhor que estão reunidos. São como Marcos, que só colocam um lençol por cima e diz: eu estou vestido, já estou crente, já estou bom, estou protegido, mas por baixo há uma nudez. Meu amado, Deus está nos chamando a atenção aqui nesta manhã. Ele quer nos abençoar e muito. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a sua história. Posso ouvir um amém? Deus quer mudar você, Deus quer mudar a mim. Deus quer que eu e você saiamos daqui. Não contamine as pessoas aí fora, é contagiar as pessoas aí fora com aquilo que recebemos de Deus. Não adianta você se esconder de mim, eu te acho. Não adianta você pode se esconder da sua esposa, mas eu te acho. Você pode se esconder numa internet olhando pornografia, mas eu te acho. Você pode se esconder das pessoas fazendo o que você é certinho, mas atrás de um computador ele te domina. Satanás pega a sua cabeça e segura. É como se pegasse a cabeça de alguém e fizesse isso, ó, veja isso. Você sabia que é assim? Quando uma pessoa está assistindo um filme pornográfico, erótico, de matança, de cortar cabeça, de arrancar fígado, que nem aqueles tipo mercenários, e a pessoa está assistindo, o demônio que está naquela imagem, ele sai, ele pega a cabeça da pessoa assim, ó, vai, assiste.
Você pode perceber como que a pessoa fica diante de um filme desse. Ela fica assim. Veja uma criança, quando você coloca ela diante de um filme desse, ela fica assim, travada. Quantos homens tentam mostrar para suas esposas, às vezes, coisas que não é. Quantos homens eu já vi, servos de Deus, dizendo: essa aqui é a mulher mais linda da minha vida. E quando eu chegava em casa, aquela mulher mais linda da sua vida, ele socava a mão. Eu quero que você hoje, que está aqui, nós vamos sair desse lugar daqui a pouco. Algo Deus vai começar a fazer na nossa vida e vai ser forte. Você sabia que esse número de pessoas que está aqui nessa manhã é o suficiente para a gente mexer com Jacareí? Você sabia ou não? Se esse povo que está aqui, que chama pelo nome do Senhor, sair para esta rua, fazer como esses fizeram, sair para mexer com todos os cantos, meu irmão, vai ser algo que vai mexer com a estrutura de muita gente. Olha, em maio, eu vou fazer uma marcha para Jesus aqui, dia 1º de maio. Mas eu não quero fazer porque vai vir cantor tal, não. Nós vamos, que somos crentes, vamos mudar essa cidade em oração. Porque o Senhor sabe quem eu sou. Eu quero melhorar. E eu quero que você fale para Deus essa manhã assim: eu quero melhorar. Chega. Não vou mais me esconder. Eu quero ser um homem como foi Davi. Um homem que, mesmo com as suas falhas, mas Deus achou graça na vida dele. Posso ouvir um amém na igreja? Nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Escute. A única coisa que pode encobrir o seu pecado é o sangue de Jesus. Mas quando há arrependimento, quando eu falo: Senhor, me perdoa porque eu errei, eu falhei, eu pequei contra ti e contra os céus, eu tenho que mudar. Você sabia que a nossa iniquidade, o pecado, impede a bênção de chegar? Pergunta, fala para o teu irmão: sabia, irmão, que o pecado impede a nossa vitória de chegar? Eu quero que o Senhor prospere a tua vida, mas não deixa que nada impeça de você alcançar a vitória do Senhor. Eu falo para os obreiros aqui nesta igreja: obreiros, fique esperto. Aqui nada fica escondido, porque ainda o Senhor, Ele opera aqui neste lugar. Então, por mais que nós tentamos ir contra, fingir, o Senhor acha, seja de um adolescente a um adulto, mas o Senhor, Ele enxerga, Ele vê. Eu quero que esta manhã o Senhor enxergue em mim e você realmente um desejo de mudar. Ser sincero, irmão. Você imagina aquela cena de Maria Madalena, daquela que o Senhor tirou vários demônios, e quando ela encontrou com Jesus ressurreto no caminho, você imagina aquela cena, Bispa Carminha, aquela mulher fazendo o que se eu fizesse hoje, eu seria taxado na rua de louco, de doido, de uma pessoa fora do normal. Você sabe o que ela fez quando ela viu Jesus? Ela viu Jesus no meio de uma rua de terra. Quando ela viu Jesus, ela não abraçou Jesus. Quando ela viu Jesus, ela caiu de joelho e abraçou os pés do Senhor, no meio da rua.
Ela não chegou pulando no pescoço de Jesus e deu um beijo dizendo: Rabi, mestre. Não, ela pulou, deitou, se jogou nos pés do Senhor. O melhor lugar onde eu posso estar é nos pés do Senhor. Querido, Deus está nos alertando aqui nessa manhã. Saul perdeu o seu trono. Não foi porque que Deus não gostou dele, chegou a hora de mudar ele de trono. Não, ele perdeu o trono porque ele quis. Ele perdeu o trono porque ele tentou mostrar para Deus que o que ele queria era fazer o que era melhor. Mas Deus falou assim: mate todos de Agag, ou dos amalequitas. Eu não quero nada, eu não quero nem os animais. Quando Samuel chega perto de Saul, em 1 Samuel 15 fala, ele chega perto de Saul e escuta um barulho de ovelhas, e perguntou para Saul: Saul, que barulho é esse de ovelha? Pecado faz barulho. Pecado faz barulho. Pecado que tentamos trazer para a nossa vida faz barulho no mundo espiritual. O pecado que não confessado faz barulho no ouvido de Deus. Rabassuriandecou. Quando ele chegou até Saul, Saul disse e respondeu: ô profeta, essas ovelhas que aqui eu peguei é para oferecerem sacrifício para Deus. Mentira! Ele pegou para ele: ah Deus, eu quero te agradar, Senhor, eu quero te louvar, ó Senhor. Mentira! Aquelas ovelhas que Saul pegou foi para ele, e ele poupou Agag. Eu paro aqui. Sabe quem é Agag? Agag era o primeiro opositor da obra de Deus. Agag foi o rei que usou um profeta por nome de Balaão para poder parar o povo de Deus para chegar na terra prometida. Sabe quem é Agag na nossa vida? É tudo aquilo que se opõe às coisas de Deus. Sabe quem é Agag na sua vida? É tudo aquilo que te impede de ser feliz, de ser melhor, de ser bênção. Agag tem que morrer nesta manhã, porque Deus tem bênçãos para chegar para a tua vida. Deus tem coisas grandes para fazer. Escute, fica a tua mão direita levantada. O Espírito Santo de Deus me fala aqui agora que Ele tem pressa na tua vida. Sabe por que os dias estão passando rápido? Porque Deus tem pressa. Fala assim: o Senhor tem pressa na minha vida. Você levantou hoje 7 horas, 8 horas da manhã. Daqui a pouco você já está se preparando para dormir à noite. Você vai falar assim: nossa, já acabou o domingo. Escute, irmão, vou falar para vocês que você, será que você sabe o que eu vou falar? Vou falar. Ó, escute, Jesus está voltando. Vou falar de novo. Jesus está voltando. Ele está abreviando os dias para que você seja salvo, para que Ele possa salvar aquele homem. Se os dias estão sendo abreviados, é porque Deus tem pressa. Ele está correndo. Deus está olhando no seu relógio. Está faltando um pouco para chegar o dia da minha igreja, me encontrar com ela.
de encontrar com a minha noiva. Sabe quem é essa noiva? Oh, meu irmão, dá um glória a Deus a vocês. Mas por favor, entenda que quando eu peco, quando eu erro, qualquer coisa que eu faço que se opõe às coisas de Deus, é porque a Agag está na minha vida ainda. E não adianta eu querer dar a paz do Senhor para o meu irmão, chegar para o Sandrinho aqui, Sandrinho, olha aqui, eu chegar para o Sandrinho e falar assim: a paz, Sandrinho, mas se por dentro de mim está cheio de ódio por ele, claro que não está. O que adianta ser esse hipócrita, mentiroso? Eu não dou a paz do Senhor porque eu não vou com a cara daquele irmão, eu não cumprimento o meu vizinho porque o meu vizinho é chato. Irmão, pelo amor de Deus, os meus olhos estão sobre você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Acabou o tempo já. Eu quero dizer para você que só foi introdução agora de manhã, viu? Não foi toda a mensagem, mas foi só a introdução. Mas a introdução que Deus falou. Eu vou chegar em casa agora. Minha esposa está me esperando, meus netos, e eu vou tirar essa roupa aqui. Vou botar uma roupa comum. Eu vou tirar essa, porque eu me preparei para vir para o culto. Mas a roupa que está dentro de mim é o que manda. Querido, custa você chegar na tua casa hoje e dizer para todos: dá bom dia, vamos sentar na mesa para almoçar? Custa de você olhar para o teu filho e dizer: filho, eu te amo. Ontem eu estava assistindo um culto pela web dos jovens, eu quase que eu tive um treco por detrás da câmera, bispo, então quase chorando, meu filho ministrando aqui ontem no altar. Até achei engraçado que quando a pastora Elisa chamou ele para ministrar o dízimo de oferta, os jovens, uhul, começou todo mundo lá. Mas você sabe como que é pai, ainda mais quando sendo pastor. Eu vi meu filho falando aqui, falei: nossa, o cara cresceu, hein? O cara fica mais alto do que eu no púlpito, gente. Mas eu comecei a olhar, Deus falou assim: olha aí, teu filho cresceu. Teu filho não é mais criança. Veja o que eu estou fazendo já na vida dele, sem você perceber. Aquilo que eu te ensinei, estou ensinando ele também agora. Nós estamos preocupados com tantas coisas da nossa vida, estamos esquecendo o principal. Uma certa mulher, ela queria ficar rica de qualquer jeito. Rica de qualquer jeito. E ela estava passando perto de uma gruta, e uma voz saiu lá dentro da gruta e disse: venha, pegue tudo o que você quiser, mas não se esqueça do principal. E ela tinha no colo dela um bebezinho tão lindo como estava esse casal aqui. E quando ela entrou lá dentro da gruta, tinha toda espécie de ouro, prata, joias. E ela estava com um avental, com os bolsos, calça. E ela começou com a criança aqui de um lado, juntava e colocava. E a voz dizendo: o tempo está acabando, não esquece do principal. E ela ia colocando. Aí ela pegou, pôs a criança do lado para poder arrecadar mais. E foi enchendo. E a voz gritando: já acabou o tempo! E ela saiu correndo. Quando ela saiu correndo, a porta da gruta fechou. Ela cheia de ouro, de prata, tudo que você imagina. Mas quando ela olhou no braço, a criança ficou dentro da gruta. O principal ela deixou. Que Deus quer te ensinar. O principal é esse tesouro que Deus deu para você, que é a sua família. Jesus conhece os teus caminhos. Jesus sabe quanto que você ama Ele ou não. Sabe como é que Jesus mede a nossa vida? Uma das coisas que eu vejo que Jesus mede a nossa vida espiritual, eu vejo que onde Paulo fala que nós não podemos deixar de congregar. Quando nós deixamos de congregar, a nossa vida espiritual está caindo.
Coloca a mão no teu coração. Sonda-me, Senhor. Sonda a minha vida. Sonda o coração desse irmão. Bispa, canta para nós aí. Sonda aquilo que precisa mudar em mim. Tire dentro de nós aquilo que não presta. Senhor, e me conhece. Fale com Deus no seu lugar enquanto a bispa canta. Quebranta o meu coração. Pede para Deus tirar esse coração duro, tirar essa raiva dentro de você, transforma-me conforme tirar essa mágoa. A tua palavra. Pede para o Espírito Santo, fale com Ele. E enche-me. Fale que você não vai mais se esconder do Senhor. Se ache só a ti, então. Sim, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Fica os teus olhos fechados, segura um pouquinho. Fica falando com Deus. Quebranta-me. Seja sincero com o Senhor. Transforma-me. Você quer continuar sendo crente lá fora também? Fala isso para Deus. Me ajuda, Jesus. De como anaia te alehabachar. Quebranta-me. Fale para Deus que você quer continuar sendo crente. Você quer ser usado por Deus para a tua família. Rabassuriandecam. E usa-me, sonda-me. Cante, igreja. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Senhor, nos transforma, muda a mente. Senhor, nós queremos ser como Maria. Maria Madalena, ela se jogou nos teus pés, não teve vergonha. Às vezes esse irmão que está aqui tem vergonha de falar que está na igreja, tem vergonha de falar que é crente. E o Senhor está voltando, Pai, e muitos podem ficar. O Senhor disse nesta manhã: eu enxergo o que o homem não enxerga. O Senhor enxerga do profundo da nossa vida. O Senhor sabe como é que eu subi nesse altar hoje. O Senhor sabe como cada um subiu aqui nesse altar. Se ele subiu com vontade ou sem vontade. Se ele subiu, Pai, para ti ou não foi para ti. Nós não queremos ser chamados de religiosos. Nós queremos ser chamados crentes de Jacareí. Os crentes que têm feito a diferença na cidade. Senhor, muitos reclamam que isso não muda, a cidade não muda, tal coisa não muda. Mas quando o crente vai para o joelho, a tua mão faz acontecer, Pai. A tua mão faz acontecer, oh aleluia. Meu Senhor, quando esse irmão, essa irmã sair daqui, ele não se esqueça que o Senhor vai junto com ele, que o Senhor está vendo nossos caminhos, os teus ouvidos estão atentos ao que eu falo. Por isso, Pai, eu quero sim, junto com esses irmãos, nos preparar para o grande dia, que é o arrebatamento da igreja.
Eu glorifico o teu santo nome por esta manhã. E a igreja aplaude o Senhor bem forte em nome de Jesus.